E aí hoje a gente termina o capítulo sobre intervenção do Estado na propriedade privada. E como eu já falei com vocês, em alguns livros provavelmente vocês vão encontrar esse assunto com o nome de intervenção estatal. A primeira parte costuma ser de intervenção estatal na propriedade privada, a segunda parte, intervenção do Estado no domínio econômico. Aqui sobre intervenção do Estado na propriedade privada, a gente começou vendo a primeira casinha lá de cima, o conceito, né, aliás, o porquê da intervenção na propriedade. E aí a gente viu que lá na Constituição, artigo 5º, inciso 22, a Constituição garantiu a propriedade, no inciso 23 já falou, a propriedade deve cumprir função social. Se não cumprir a função social, a gente já entendeu que a propriedade não estará mais tão garantida assim. E mesmo cumprindo a função social, a própria Constituição ainda estabeleceu algumas situações em que ela pode, enfim, enfraquecer o instituto da propriedade privada. Como, por exemplo, usando o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, o Estado, o poder público, ele pode, então, utilizar de alguns dos seus direitos de proprietário, como, por exemplo, requerer um barco de um particular numa situação de inundação ou de enchente para tentar resgatar sobreviventes, né? Ou então ele pode desapropriar parte de uma fazenda porque ele tem que passar uma ferrovia ligando norte a sul do país. Então, em algumas situações, mesmo cumprindo com a função social, a propriedade ela pode perder essa garantia, né, pelo princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Depois a gente viu na segunda casinha as modalidades de intervenção, que são essas que estão resumidas aqui do lado. A modalidade supressiva, essa mais próxima de mim aqui, ela, como o nome diz, suprime a propriedade. Então a gente tem um ente desapropriante, que é o poder público, que vai então desapropriar aquele imóvel ou aquele imóvel de alguém, a gente estudou aqui em cima de imóveis, para fins de utilidade, necessidade pública, interesse social, ou para fins de política urbana, ou terceira modalidade que a gente viu na última aula, para fins de reforma agrária. E aí a gente fez uma comparação entre essas três modalidades, a gente viu que a ordinária ela não funciona como uma penalização, não tem caráter sancionatório. A ordinária é simplesmente porque o poder público precisa daquela terra, como no meu exemplo, né, vamos passar uma ferrovia ligando norte a sul da cidade, a gente precisa construir uma delegacia nessa região, vamos pegar aqui essa terra, uma propriedade privada, desapropriar para construir ali uma delegacia. E aí, as outras duas modalidades, a que eu chamei de urbana e agrária, elas têm um caráter sancionatório. Por quê? Na urbana, o município verifica que aquele proprietário ele não está cumprindo com a sua função social, ele está especulando na terra, a economia da cidade está crescendo e aquele imóvel está subaproveitado, não tem uma edificação, ele está ali como um terreno baldio. Ou como eu via lá da janela do meu irmão, lá em Porto Alegre, a cidade toda crescendo, prédios gigantescos, aí tem uma propriedade lá no meio dos prédios que era um ferro velho. O cara, em vez de construir ou vender para que alguém construa e aproveite melhor aquela terra, ele continua especulando, recebeu um aviso da prefeitura para que ele edifique ou aproveite economicamente o terreno. O que ele fez? Abriu um ferro velho ali. Ele está falando, agora eu tenho proveito econômico dessa atividade. Aí, claro, né, a prefeitura ela pode ainda fazer uma avaliação e, apesar de estar sendo aproveitado de alguma forma, ter uma pequena edificação, que é uma casinha de um caseiro, né, praticamente o segurança do ferro velho, ainda pode ver que aquele terreno está subaproveitado. E aí, com isso, proceder com aquela sucessão, né, de, primeiro, esse aviso de edifique ou parcele, segundo, aumento do IPTU sobre aquele imóvel progressivo, terceiro, pode chegar, então, à desapropriação. Essa é a modalidade urbana. Por último, a gente viu aquela desapropriação agrária para fins de reforma agrária, né? Então, a União, que consegue enxergar o país inteiro, ela pode ver tal região tem uma população, uma massa de trabalho e uma demanda por produtos agrícolas. A gente precisa estimular a agricultura familiar, então a gente está precisando fazer uma reforma agrária mais ou menos nessa região, e eles vão lá em alguma fazenda e então fazem a desapropriação para fins de reforma agrária. Aí, é claro, uma fazenda que não estava cumprindo com a sua função social. O fazendeiro ele costuma falar assim, não, mas está aqui, olha só, a gente tem 10 cabeças de gado, aí uma fazenda desse tamanho com 10 cabeças de gado, ela está subaproveitada, não está cumprindo sua função social, e aí desapropria. A briga na justiça em cima da desapropriação agrária, ou essa desapropriação para fins de reforma agrária,
é exatamente se a terra estava cumprindo sua função social ou não. Para a aula de hoje, então, para encerrar as modalidades supressivas, né, de intervenção do Estado na propriedade, a gente vê os conceitos complementares. Então, para completar o estudo da modalidade supressiva ou o estudo da desapropriação, a gente precisa saber desses conceitos, dessas 5 casinhas que coloquei resumidamente aqui para vocês. A gente vai para a última delas, os conceitos complementares. Além de conhecer as 3 modalidades de desapropriação e o conceito de desapropriação, a gente tem que conhecer também esses 5 conceitos aqui. O que é a expropriação? 2. O que é uma desapropriação por zona? O que é uma desapropriação parcial? O que é uma desapropriação indireta? E o que é a retrocessão e a predestinação? Eu juntei esses 2 aqui porque eles são relacionados entre si, tá? Mas são 6 nomes que a gente tem que conhecer para terminar o estudo da desapropriação, a intervenção supressiva do Estado na propriedade. Vamos lá, para o primeiro conceito da expropriação. Esse conceito é interessante por quê? Porque a expropriação, ela mostra como a nossa Constituição enxerga o termo desapropriação e como que ela enxerga o termo expropriação. A grande diferença está colocada aqui em vermelho. Aliás, está colocada em azul. Quando a Constituição Federal, e isso é lá no artigo 243, quando ela fala de expropriação, está aqui ó, em verde, quando ela fala que as terras serão expropriadas, a Constituição também diz que não tem direito à indenização. Em todas as modalidades de desapropriação, houve indenização, seja em dinheiro, seja em título da dívida pública, seja em título da dívida agrária. Quando a Constituição usa o termo expropriada, não há indenização. Essa é a diferença, então, dada pela nossa Constituição entre o que é desapropriar e o que é expropriar. Essa diferença, ela nem sempre existiu. Então, livros mais antigos, aqueles livros mais acostumados com as constituições anteriores à nossa Constituição de 88, vão confundir o termo expropriação e desapropriação. Inclusive, as leis que tratam de desapropriação ainda usam terminologia ligada à expropriação. Até porque a Constituição que fez essa escolha, né? Porque, pensando na terminologia, expropriação é uma expropriedade, não significa que você está retirando a propriedade de alguém sem dar indenização, isso fica só no estudo da Constituição mesmo. O nome em si simplesmente diz que a propriedade era de alguém e agora não é mais. É expropriado. Então é comum que vocês vejam nos livros de doutrina a palavra ente expropriante, sendo o Estado, né, que retira a propriedade de alguém, ele pode ser chamado de ente expropriante. Doutrina mais recente, Carvalho Filho, não só José dos Santos, Marçal Justem Filho, vários deles já usam ente desapropriante. Recomendo que saibam que a doutrina mais moderna fala de desapropriação e não de expropriação, quando se paga indenização, né, mas que alguns livros, pensa aí nos livros mais clássicos, Eli Lopes Meirelles, de Pietro, Bandeira de Melo, eles ainda continuam falando processo expropriatório, ente expropriante, ente expropriado, que é aquela pessoa que perdeu sua propriedade. Érica, a gente não pode falar que a expropriação é uma modalidade supressiva, porque a gente está classificando a intervenção do Estado na propriedade entre aquelas que são intervenções por fins de supremacia do interesse público sobre o privado. A expropriação ela é muito mais ligada a uma sanção penal do que realmente a uma sanção administrativa, né? Vamos dizer assim que ela é uma repercussão administrativa do que acontece na esfera penal. Então, vamos terminar aqui, ó. Vai ficar mais claro quando a gente terminar de ler o 243, que diz que as propriedades rurais e urbanas, então pode ser urbana também, tá, gente? Não é só fazenda, não. De qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou exploração de trabalho escravo, elas serão expropriadas. Importante que vocês saibam que em 2014 a gente teve uma emenda constitucional, a emenda 81, que acrescentou essa parte aqui, ó, exploração de trabalho escravo. Tá? Porque antes era simplesmente você expropriava só quando ia lá, a Polícia Federal encontrava uma fazenda gigantesca com plantação de maconha, plantação de coca, aí via aquela fazenda gigante, igual essa da figurinha aqui, a Polícia Federal chegava lá, via esse tanto de maconha e falava, bom, agora vamos proceder com a expropriação disso e essa terra agora vai ser distribuída para famílias
para um cultivo legal, para uma agricultura familiar. Aí, claro, eles vão recolher isso daqui tudo, queimam tudo, tiram foto, aparecem na mídia, e aí depois fazem a redistribuição, eles chamam o INCRA, né? Então o INCRA participa desse procedimento para então entregar essa propriedade para famílias. Uma discussão gigantesca que existia então era se a fazenda foi arrendada. Então imagina um proprietário que arrendou essa fazenda para B. Aí essa pessoa B falou assim, para que eu vou cultivar soja naquela fazenda gigantesca, se eu posso pegar 10% da fazenda, aqueles 10% mais escondidinhos, que estão ali dentro de uma mata mais fechada, se eu cultivar maconha e vender, eu vou lucrar 20 vezes mais. Então para que ter aquele trabalho todo? É só usar 10% da terra e ponto final. Então o B é que tem a mente criminosa, organiza uma quadrilha para explorar, para plantar ali os psicotrópicos que sejam. E aí vinha a Polícia Federal, encontrava o negócio, queimava tudo, vinha o INCRA, queria distribuir aquela terra para agriculturas familiares. Aí o proprietário da terra falava, peraí, essa propriedade é minha, não fiz nada de legal não. Quem fez foi o camarada que arrendou minhas terras. Então ele que seja punido. Por que agora a minha propriedade está sendo retirada, né, e eu não vou nem receber uma indenização por isso? E aí isso chegou até o STJ, para o STJ então decidir. E aí, se a gente diz que a propriedade é de A e ele não fez nada, ele é inocente, todo mundo agora vai arranjar um laranja para plantar o psicotrópico nas suas terras. Ninguém mais vai... O 243 da Constituição não vai mais valer de nada. Todo mundo vai ter um laranjinha, fazer um contrato de gaveta dizendo que arrendou para alguém, e aí pronto, se encerra o assunto. O que o STJ decidiu naquela oportunidade, então, foi que a expropriação vai acontecer e que A vai ter um direito de indenização, ele que cobre de B. Até porque ele tem não só uma culpa na história por ter elegido a pessoa errada para arrendar a terra dele, como também ele tinha o direito de fiscalizar, né? Qualquer dono de propriedade, quando aluga essa propriedade para alguém, ele tem o direito de fazer uma vistoria, fiscalizar, verificar a sua propriedade se está sendo bem utilizada. Se ele descumpre com essa sua função, isso está lá no direito civil, então ele também tem parte, né, dessa culpa no cultivo de psicotrópicos, e a expropriação deve sim acontecer, ele que busque seus direitos de indenização com B, que foi quem causou a expropriação da terra. Entenderam como essa questão que parecia ser de administrativo, no final das contas chegou no STJ e a decisão foi toda de direito civil. Cada vez mais a gente vê o direito civil tendo uma importância muito grande no direito administrativo na resolução das disputas. Essa é uma escola muito forte da Maria Zanella de Pietro, na USP, né, trazendo cada vez mais institutos do direito privado para o direito administrativo. Deixa eu ler aqui a pergunta do Wagner. Os proprietários de imóvel, que volta e meia aparecem na mídia, plantio de maconha dentro dos imóveis, o governo pode usar a expropriação? Pode sim, isso em imóveis urbanos, né? Antes todo mundo imaginava, e Polícia Federal também, que expropriação era só para a terra rural. Por quê? Porque e a Polícia Federal e a INCRA, como é que você vai fazer reforma agrária num apartamento, numa estufa? E cada vez mais tecnologia surgindo aí para fazer cultivo de psicotrópicos dentro de estufa, né? Qualquer porão, qualquer apartamento consegue fazer isso hoje em dia. Mas a grande novidade, e é o que eu espero que caia, eu espero assim, né, que eu imagino que vai cair com mais intensidade nas próximas provas, é o que surgiu em 2014, que é o trabalho escravo. Essa outra pergunta do Mikael aqui sobre uma mulher que é escravizada dentro de São Paulo, se ela pode tomar a casa dos patrões. Não é ela tomar a casa dos patrões, né? Isso, entendi, Mikael. Se pode expropriar a casa dos patrões, pode sim. Essa é uma propriedade utilizada para trabalho escravo. Isso é muito comum em São Paulo, tem muitos estudiosos na área de direitos humanos que estão tratando da imigração de bolivianos e agora também de venezuelanos para os grandes centros urbanos do Brasil. E aí, naquela situação de pobreza, a pessoa que vai buscar uma forma de subsistência em centros urbanos brasileiros, pessoas estão se explorando dessa situação emergencial, dessa situação de desespero dos imigrantes, então eles se tornam alvos fáceis para trabalho escravo. E aí nisso a gente tem que se manter então cada vez mais vigilante e fazer o 243 funcionar, né?
Então não é simplesmente, agora aprendemos mais uma quadrilha, ou então salvamos mais uma pessoa do trabalho escravo. Não, agora vamos aplicar o 243 e mostrar que aqui tem lei. O problema é que, né, normalmente essas pessoas, com chineses também, falei de bolivianos e venezuelanos, mas uma grave situação em São Paulo é com os chineses, e muitas vezes pelos próprios chineses que já imigraram antes. Quem vai àqueles comércios, rua... Esqueci a data, é a 25 de março? Acho que é 25 de março, né, que tem tem um comércio gigantesco, é isso aí, óbvio. Aí lá também temos chineses. É engraçado que a gente entra lá, a gente acha que vamos ali numa porta dos fundos, ali deve ter uma salinha, quando você entra naquela porta dos fundos tem um mundo, tem um ginásio inteiro, um labirinto, tem uma feira do Paraguai de Brasília inteira no subsolo de um negócio daquele. Aí você vai vendo, você mal escuta português, né? Entre eles estão só falando chinês, ou seja, mandarim. E, enfim, a situação de escravidão também de imigrantes chineses, pelos próprios chineses que migraram antes, também é algo grave na cidade de São Paulo. E aí para fins comerciais, né? Imagina ali, não só eles trabalham como sendo as mulas, mula é um termo típico de quem transporta drogas, mas mulas de importação. Então trazem para cá mercadoria sem pagar os impostos, como se fosse para presentear ou para consumo, e na verdade está trazendo em quantidade para vender, então deveria pagar imposto de importação sobre essas mercadorias. E aí essas pessoas não só trazem mercadoria, como quando chegam aqui tem que trabalhar de forma escrava para receber o dinheiro só quando volta à China para trazer mais, né? Então a família na China que está recebendo dinheiro, isso é uma forma de trabalho escravo também. 243 a Constituição deles, né? Não são só os brasileiros explorando o trabalho escravo. Muitas vezes o próprio povo explora o trabalho escravo da sua comunidade. Vamos passar aqui, de desapropriação. Só esqueci de mencionar que a expropriação ela também pode ser chamada de desapropriação com fisco. Esse termo está caindo cada vez mais em desuso, porque, como comentei antes, a expropriação ela não é indenizada. A desapropriação ela precisa ser indenizada, seja em dinheiro, título da dívida pública, título da dívida agrária. Então esse nome desapropriação, porém com fisco, para dizer que é uma desapropriação sem indenização, cai em desuso para cada vez mais a gente só falar de expropriação. Ok? Ficamos assim no 243. Esse é um conceito importante. Mas mesmo assim vocês vão ver a gente falar, de repente até eu vou mencionar aqui, ou citar uma doutrina falando de processo expropriatório e na verdade é um processo desapropriatório. Lembrem, as leis são anteriores à Constituição. Todas essas leis que a gente vem mencionando nas últimas aulas, né, o Código de Águas, enfim, a lei da desapropriação para utilidade pública, para interesse social, todas elas são anteriores à Constituição de 88. Então ainda falam de expropriação, mas na verdade queriam dizer desapropriação na nova terminologia. Segundo conceito para a gente estudar aqui é a desapropriação por zona. O que a gente tem que conhecer sobre a desapropriação por zona? Essa desapropriação ela acontece de forma acessória a uma desapropriação que o Estado está promovendo. Ela é chamada por zona exatamente por isso, porque na hora de se fazer uma obra, você precisa de áreas contíguas para poder desenvolver aquela obra, onde você vai estocar os tijolos, a areia, guardar os caminhões, mexer com o trator, e essas obras muitas vezes duram muito tempo, vários meses ou às vezes anos. Então você precisa realmente de uma área próxima àquela da obra, e aí o poder público, em vez de simplesmente utilizar aquela área privada por algum tempo, alugar aquela área, requisitar aquela área, ele acaba desapropriando. Até porque o decreto-lei que foi recepcionado na Constituição de 88 com status de lei, a 3365 de 1941, ela também permite o poder público a desapropriar aquelas zonas que se valorizem extraordinariamente. O que é que isso significa? Significa que, por exemplo, quando a Avenida Paulista, essa que está aqui do lado, quando a Avenida Paulista passou por uma reforma para sua expansão, eles desapropriaram terras para poder expandir a Avenida Paulista, mas também desapropriaram os imóveis próximos àquela via. Por quê? Porque sabia que se a gente vai fazer ali uma via expressa bem mais larga para ser um eixo central da parte financeira de São Paulo, que aqueles imóveis vão se valorizar extraordinariamente. E é uma obra pública
gastando dinheiro público, que deve então favorecer a todos, não aqueles donos, não apenas, né, aqueles donos dos imóveis próximos à Avenida Paulista, aqueles que estavam de frente com a Avenida Paulista. Então imagina ali que para você poder então socializar os ganhos daquela reforma, o Estado pensou, na lógica da 3365, pensou em desapropriar não só o espaço suficiente para alargar a Avenida Paulista, como também os imóveis mais próximos dela. E aí, depois de terminar a obra, aqueles imóveis se valorizam em preço e aí o Estado faz um leilão, vende de volta aqueles lotes para os particulares, com o imóvel mais valorizado. O que o Estado ganha ao fazer uma grande obra com um gasto público gigantesco, e aí ele lucra um pouco na valorização desses imóveis, que ele comprou no preço anterior à obra, vendeu no preço mais elevado posterior à obra. Esse ganho do Estado ele serve para amenizar um pouco os custos da obra. Então, de certa forma, ele socializa, né, o custo da obra por todos. Ele diminui o que foi retirado dos nossos impostos, porque ele recebe de volta um pouco desse valor com a valorização dos imóveis. Aí uma Avenida Paulista, por exemplo, olha como é que era antes, olha como é que fica depois, né? Como esses imóveis todos aqui se valorizam por conta daquela mega avenida, uma obra pública gigantesca, principalmente naquela época. E aí essa valorização não ficou nas mãos de alguns poucos. Olha o MASP aqui embaixo, né? Enfim, a lógica era essa. Não vamos onerar o imposto pago por todos os cidadãos de São Paulo para alguns que têm ali imóveis na beira da Avenida Paulista se enriquecer com isso. O primeiro caso não é nem o da Avenida Paulista. A Avenida Paulista é só o mais citado. O primeiro caso do Brasil, o leading case, né, o Gasparini descreve lá, foi no Distrito Federal. Na época era Rio de Janeiro, né? Na Avenida Presidente Vargas. Olha aqui como eles estavam destruindo vários imóveis para fazer uma rua aqui. Essa parte que tá esbranquiçada virou tudo uma rua depois. Aqueles imóveis ali se mantiveram. Essa foi uma desapropriação. E aí desapropriaram também aqueles imóveis nos arredores para revender, releiloar depois da obra pública. E aí com isso, né, o Estado recupera um pouco do dinheiro que foi investido nessa obra que foi feita para o bem de todos. Aí claro que o dono do imóvel não gosta. Ele está lá, eu gostaria de ser um sortudo que tinha um imóvel que está aqui do lado, o Estado vai lá, pega imposto de todo mundo, constrói uma mega obra, meu imóvel agora vale 20 vezes mais, eu queria ser o sortudo por isso. Por que o Estado pegou o meu imóvel e agora, se eu quiser meu imóvel de volta, eu tenho que recomprar? Então isso gera muita insatisfação. Muitas vezes o Estado ele opta por não fazer isso. É uma opção porque é uma questão de gestão pública, gente. Então quando a gente vê aqui a ponte JK, como eu trabalhava no orçamento do DF na época da construção da ponte JK, eu digo, aquela equipe, né, de orçamento, a gente costuma chamar aquela ponte da saúde. A gente sabe de onde foi retirado o dinheiro para a construção da ponte JK aqui no plano piloto. Então a ponte da saúde valorizou extraordinariamente muitos dos imóveis que estavam lá do outro lado do lago. Então da região central de Brasília, ligada diretamente à esplanada, do outro lado do lago tinha vários imóveis, muitos deles ainda de ocupação semi-rural, era para ter chácara, e vários já começaram a virar condomínios. Então uma via que era feita para a habitação de, sei lá, uma família com 5 pessoas, de repente aquela mesma área tinha que comportar 200 pessoas. E isso acontecendo com algumas dezenas de condomínios, chácaras virando condomínios. Então além dessa pressão habitacional extraordinária surgindo naquela região, os donos dessas chácaras ganharam não só transformando suas chácaras em condomínios, como também na valorização do próprio terreno da chácara. O governo do Distrito Federal fez a desapropriação por zona para retirar esses imóveis e depois revender, talvez até com outra afetação, em vez de ser afetação para chácara, afetar como imóvel para moradia urbana ou para construção de casas com não mais que 2 ou 3 andares. Não, o poder público do DF não fez isso. Então foi um orçamento gigantesco construído na ponte JK, que valorizou o imóvel daqueles donos de imóveis do outro lado do imóvel, mas que não houve uma recuperação daquele investimento em torno dos imóveis. O Estado teria opções para fazer isso? Teria. Uma dessas opções seria promover a desapropriação por zona.
Então saibam, né, a ponte foi construída com impostos de todos do Distrito Federal, porém quem mais lucrou com a ponte foram os que já tinham imóveis naquela região que antes era a final do Lago Sul. Você tinha que fazer mais de 20 minutos de carro em uma das pontes do Lago Sul, dar a volta via setor de mansões do lago, Paranoá, para chegar até lá no final, e aí pela ponte JK você chega lá com muito mais facilidade. São impostos de muitos para o ganho de poucos. Coincidentemente, antes deles anunciarem a construção da ponte JK e o projeto, muitos políticos e muitos empresários locais começaram a comprar imóveis naquela região do outro lado do Lago Sul, então do outro lado do Lago Paranoá, em relação à Esplanada. Então a gente já sabia, né, que alguma coisa ia acontecer por ali, a gente já estava desconfiando, e aí finalmente sai o tão sonhado projeto da terceira ponte do Lago Sul. Antes disso, o mais provável de sair era o projeto da segunda ponte do Lago Norte, que acho que era para chegar na QI 14, não, era na 6, entre QI 6 e 8, né, ligando o Lago Norte até aquela região de Esplanada. Porém, o Lago Norte ele não tinha mais tantos imóveis disponíveis para a venda. Então era mais lucrativo fazer uma terceira, mais lucrativo pensando assim politicamente, né, para enriquecer políticos, era mais lucrativo, e para uma região onde tem um monte de imóvel disponível, um monte de chácara, uma outra saída para o norte do Distrito Federal, valorizar muito mais terra, ali dá para se fazer muito mais do que com uma segunda ponte para Lago Norte. Construída para facilitar a saidão da Papuda, Wagner? Bom, enfim, né, o saidão da Papuda, eu também ficava sempre com muito receio da região e do saidão da Papuda, andando por ali, volta e meia a gente vê, né, todo saindo de branco e tal, mas com um pouquinho, estudando mais o assunto, conversando mais com quem entende, acabei aprendendo que o saidão acontece de um jeito ou de outro. Eles chegam ao local onde eles querem chegar de um jeito ou de outro. Igual saidão de Natal, saidão de sei lá, Dia dos Pais, né? Só sai quem já sai todo dia mesmo, não é assim? Vocês estão vendo o penal, né? O penal das primeiras cadeiras que vocês veem. Eu acho que já até estudaram a parte de saidão. Então, depois que eu vi que só sai no saidão de Natal e de Dia dos Pais, quem já sai praticamente todo dia para trabalhar, é o de menos. Faz parte da ressocialização mesmo. A imprensa que adora, né? Para gerar medo na turma. Se a imprensa anunciasse, vão sair agora no Dia dos Pais aquelas pessoas que já saem todos os dias de segunda a sexta para trabalhar e voltam à noite e tal. Se a imprensa falasse isso, ia perder a graça, né? Não ia vender mais a notícia do saidão. Nesse tipo de desapropriação não há indenização exatamente. Não, peraí. Da expropriação não. Você está falando da desapropriação por zona. Tem indenização sim, tá, Chester? Porém, essa indenização ela é dada pelo preço original. Repara que o poder público depois faz uma obra que faz valorizar todo esse terreno. E aí a pessoa não recebe uma indenização já no valor do terreno valorizado. A indenização é no valor original, antes da obra pública. Quem recebe o valor do terreno já valorizado pela obra pública é o próprio poder público. Ele leiloa de volta esses terrenos. Depende do seu conceito de justo, né, Robson? E aí, essa indenização é justa ou não é? Lembra que a especulação de terras no Brasil ela é proibida. A gente até quer, né, comprar um apartamento para ele valorizar, o sonho da casa própria, é o seu sonho típico dos anos 70 e dos anos 80. Eu quero ter uma casa própria, é um símbolo de estabilidade, é um símbolo que veio de um sonho americano, o Brasil adotou esse sonho americano, quero ter a casa própria, isso seria um símbolo de felicidade e tudo mais. Até nessa década pós 2000, muita gente também pensa assim, eu tenho que ter uma casa própria para poder ser uma pessoa de sucesso. Então, quando a gente fala, quero ter uma casa própria, quero ter um apartamento, ou imaginando também que isso vai se valorizar, é óbvio, né? A gente espera uma valorização de um imóvel, porém a especulação imobiliária ela é ilegal no Brasil, exatamente para evitar que a pessoa compre um imóvel esperando que a economia da cidade faça o seu imóvel valer mais. Note que para ser um ganho, você ganhar mais dinheiro com uma justa causa, um enriquecimento com causa, um enriquecimento lícito, aquele terreno tem que se valorizar porque você agregou valor àquele terreno. Então imagina que você foi lá naquela cidade,
de Anápolis, comprou um terreno, ali eu fiz um comércio, esse comércio virou um ponto na cidade, uma referência em material de construção, e agora, se eu vender aquele terreno, ele vale mais porque ele virou uma referência local sobre o que é vendido ali, o que é trabalhado naquele terreno. Então, isso é você agregar valor ao seu terreno. Outra coisa é você ficar aguardando a cidade se desenvolver e ter uma pressão habitacional e agora o seu imóvel vale mais porque a cidade cresceu, não com a sua ajuda, mas porque a cidade cresceu por si só. Então, a especulação imobiliária não é para ser estimulada no país, ela é ilegal. Não sei responder se é expressamente, a gente pode fazer essa pesquisa, viu, Matheus? Mas é algo que a gente, pelo menos na doutrina, a gente vive lendo por aí, olha, especulação imobiliária é ilegal. Realmente, eu não estou lembrando agora de alguém ter mencionado isso, é ilegal e está aqui o dispositivo, né? Especulação é ilícita, não lembro de um dispositivo legal sobre isso. Ou se é simplesmente uma interpretação do Código Civil, quando ele desestimula o enriquecimento sem causa. O que mais? Mais perguntas aí da desapropriação por zona? São duas as zonas possíveis para desapropriação, então. Aquela zona que o poder público vai utilizar para poder fazer a obra, aquela área contígua, né? Aquela área próxima, aquela área adjacente, onde ele vai estocar o material de construção, ele vai fazer um desvio da rua, enquanto ele está construindo a rua, os carros vão ter que desviar por algum outro lugar, ele usa aquela área e de forma acessória durante a obra. Segunda zona possível de desapropriação por zona é aquela que vai se valorizar extraordinariamente. Então o proprietário recebe uma indenização pelo valor original e o poder público então leiloa aquela terra de volta já com a valorização pós-obra. Costuma até leiloar em valor mais baixo do que o de mercado. Nota que, imagina a Avenida Paulista, quantos imóveis estavam sendo vendidos na Avenida Paulista ao mesmo tempo, finalizada a obra. Quando a oferta é muito grande, os preços são menores, né? Então não é exatamente o preço máximo. Quem comprar no leilão ainda vai ganhar dinheiro com isso, com certeza. Vamos avançar aqui. Uma das conversas eu falei, né, quem é que arca com o valor da obra? O poder público, na sua gestão, ele pode optar por fazer a desapropriação por zona e compartilhar um pouco dos gastos dessa obra, fazer aqueles donos de imóveis locais, então, contribuírem com a obra pela desapropriação por zona, e também tem uma outra modalidade que é pela contribuição de melhoria. Antes disso, eu coloquei aqui um resuminho, né, requisitos para poder promover uma desapropriação por zona. Primeiro, declaração de utilidade pública. Você tem que declarar, olha, de utilidade pública a gente precisa de uma via mais larga, a gente precisa fazer um asfaltamento mais pesado para passar caminhões, ou a gente precisa aqui fazer um terminal rodoferroviário gigantesco nessa região central, enfim, né, declara utilidade pública. Segundo, descrever a área necessária para a obra ou serviço. E aqui ele pode fazer aquela desapropriação por zona, da zona acessória, da área contígua à obra. Terceiro, descrever a área... eu confundi, né? A primeira é aquela área onde vai existir a obra, no caso, onde vai ser a pista da Avenida Paulista, onde vai ser ocupado pela rodoferroviária. Aqui na terceira casinha, que é a área necessária para o desenvolvimento da obra, onde ele vai estocar os caminhões, onde ele vai manobrar os veículos. Por último, aquela área que se valoriza extraordinariamente e que ele vai aproveitar para revender e tentar então repor no dinheiro público um pouco do gasto daquela obra, pela valorização desses imóveis. Seria bom, né, Matheus? Matheus aqui já está pensando em advogar pelos donos desses imóveis. Ele já está ali vendo qual seria o ponto de vista deles, né, para dizer que a desapropriação por zona ela é injusta e, enfim, deveria indenizar para um valor melhor, né, deveria permitir um pouco dessa especulação imobiliária. Afinal, é um investidor, né, ele estava ali comprando terrenos nessa cidade, querendo investir nessa cidade. Aí, Matheus, argumentos para isso, ou perder os próprios imóveis, né? Ele está lá especulando. Comprei uns 3, 4 terrenos aí na Zanorte, que dá para fazer 3 ou 4 superquadras, né, Matheus? Aí estão ali, será que eles vão poder tirar de mim? Cada superquadra dessa dá para fazer uns 8. Hoje em dia, onde fariam 8 prédios no plano urbanístico lá do Sil Costa, agora dá para fazer 16, né?
Dá para ganhar bem mais dinheiro hoje em dia. Quem quiser advogar na área aí, gruda do Matheus. Quem tem muito imóvel acaba abrindo escritório imobiliário. Temos mais argumentos que eu queria passar para vocês, que esse daqui, ó. Alguns doutrinadores seguem a linha ali, a intenção do Matheus, e já defendem a inconstitucionalidade da desapropriação por zona. Eles estão dizendo que, quem diz que é inconstitucional? Né? A Bandeira de Mello, ele advoga para essas pessoas, e ele diz lá que o Código Tributário Nacional, a nossa consolidação das leis, né, tributárias, a CLT, ela traz a figura da contribuição da melhoria, que já foi permitida na Constituição Federal no 145.3. E aí vocês vão estudar em direito tributário, que acho que infelizmente é só lá no ano de formatura de vocês. Passa rapidinho, vocês já vão chegar lá. Mas lá no direito tributário tem uma das modalidades de tributo que se chama contribuição de melhoria, que significa o quê? Se o poder público gasta dinheiro próprio, erário público, dinheiro dos impostos de todos, para fazer uma obra, e essa obra valoriza o seu imóvel particular, para evitar o seu enriquecimento sem causa, o que ele faz? Ele mede quanto o seu imóvel valorizou e ele cobra de você a contribuição de melhoria. Essa contribuição de melhoria, ela costuma inclusive ser parcelada. Você paga lá em... é igual parcela de imóvel, paga em 300 parcelas, com reajuste pequenininho, só a taxa do IPCA, sem juros. Enfim, a contribuição de melhoria repõe esse valor da valorização só do seu imóvel. Você não está pagando pela obra pública, tá? Está pagando só o que o seu imóvel valorizou de forma mais parcelada. E aí o Bandeira de Mello, ele diz então, se existe a contribuição de melhoria que é menos onerosa para o proprietário, por que o poder público poderia então promover uma desapropriação por zona? Ele atacar uma garantia de propriedade do artigo 5º, inciso 22, se tem um jeito menos oneroso, o poder público seria, para a Bandeira de Mello, obrigado a seguir o jeito menos oneroso. Esse princípio, a Bandeira de Mello ele importou dos Estados Unidos, chama-se princípio da menor onerosidade. Se você vai para o poder público, pelo interesse público, ou seja, supremacia do interesse público sobre o privado, se nessa desculpa você vai prejudicar alguém, você tem que prejudicar da forma menos onerosa possível, já que não foi culpa desse particular o que está acontecendo. Então ele usa o princípio da menor onerosidade para dizer que é inconstitucional. Você deve fazer contribuição de melhoria e não desapropriação por zona. Esse é o argumento de Bandeira de Mello. Luziane, Tá oscilando energia em vários lugares também, né? Já ouvi falar isso antes, aqui na reunião da tarde, já tinha gente do trabalho falando isso também. Mas aí acho que fica a gravação, né? A gravação espero que esteja saindo com qualidade decente. A da primeira aula eu tentei dar uma olhadinha, não gostei muito não, mas acho que os servidores ainda estão se ajeitando. Mas fica à vontade, viu, Luziane? É compreensível. A gente vai fazendo aqui o que dá de melhor. Entenderam então, turma, o conceito de Bandeira de Mello é pela inconstitucionalidade da desapropriação por zona e pelo uso da contribuição de melhoria. Detalhe, né, os poderes públicos não costumam nem fazer a contribuição de melhoria, nem a desapropriação por zona. Sempre que tem político envolvido naquela obra pública. Quando vai surgir a obra pública, eles estão pensando em aprovar, a gente começa aquilo a ser vendido para vários e vários políticos. E esse movimento parece que é coisa do passado, é coisa que não vai acontecer sempre. Não. Nesse ano passado, durante a pandemia, no movimento de legislativo e no movimento de executivo, com o PPCub surgindo aí esse ano agora para ser votado, a toque de caixa, enquanto a gente está falando de Covid, o que está acontecendo algo de esquisito no setor comercial sul de Brasília. Tá? Então isso está sendo discutido e está tendo compra e venda gigantesca de prédios e de imóveis por lá. Então, alguns vão falar que isso é desespero de proprietários com o Covid, eles estão passando dificuldade financeira e estão vendendo, mas algo de mais estranho está acontecendo por lá. Daqui a pouco a gente vai ver aí, vamos ver se até o final do semestre, ou lá no semestre que vem vocês vão ver no jornal alguma coisa sobre mudança do setor comercial sul e vai ter uma obra faraônica, uma reforma gigantesca, supervalorizando tudo que está lá. Aí vocês vão lembrar da aula de hoje. Marquem aí, né? 16 de março.
revitalização do setor comercial sul. Eles falam de revitalização de várias áreas, né? Então eles estão atirando para tudo quanto é lado. Mas de vez em quando surge uma proposta política inegável. Do tipo, fulano de tal, se você ajudar, vota nisso para revitalizar tal área, o investimento público é bilionário dos impostos de todo mundo, mas olha só, a gente consegue um imóvel lá num preço tal, depois da obra deve valorizar tanto, e a gente só precisa que você vote, vou te apresentar lá o vendedor de um imóvel. E por aí vai. São nessas pessoas que a população do DF vota, né? A população está votando sempre em gente assim. Aí vem caixa de Pandora, vai caixa de Pandora, a gente muda, troca várias figurinhas, entra mais uma ou duas daquelas que estão trabalhando de forma decente, mas a maior parte das trocas são trocas de 6 por meia dúzia. Ah, não falei ainda do constitucional, peraí, vamos voltar. Bandeira de Mello diz que é inconstitucional. Eu assisti House of Cards, ó, só eu parei porque eu vi assim, eu saio do trabalho, onde eu vejo isso o tempo todo. E aí chego em casa, começo a assistir House of Cards, eu começo a ver uma série sobre o meu trabalho. Não, eu queria uma série sobre algo mais relaxante, né? Vamos ver, sei lá, vamos ver Mandalorian, vamos ver uma outra série por aí. Mas House of Cards não, eu só fico lá trabalhando de novo. A diferença é que a gente não tem tanto assassinato, né, na Câmara, mas o resto é igualzinho. Se Bandeira de Mello diz que é inconstitucional, o poder público estaria proibido de utilizar a desapropriação por zona e deveria então utilizar a contribuição de melhoria, outros, Marçal Justem Filho, Lopes Meirelles, Geraldo Ataliba, já indo mais para a velha guarda, eles dizem que é uma opção, é um mero sucedâneo. Se o poder público não quiser utilizar a contribuição de melhoria, pode utilizar a desapropriação por zona, é uma opção do poder público. Tá? Então temos essas duas correntes. Como é que está para o STF? Opa, deixa eu adiantar aqui, é para frente. Mais uma. Como que o STF enxerga a história? É uma opção do poder público. Tá? Pode utilizar tanto um quanto o outro. Por enquanto está assim, né? Algumas causas ainda para chegar no STF e dar a chance deles mudarem de ideia. Reformulando, o STF não muda de ideia, ele evolui, não é assim? Então o STF vai ter oportunidades para evoluir seu entendimento. Vamos lá, essa foi a desapropriação por zona. Conceito número 3 para a gente estudar aqui é o da desapropriação parcial. Então lembre, né, expropriação, aquela penalidade por trabalho escravo, por cultivo de psicotrópicos, não é indenizado, faz reforma agrária ou redistribui aquele imóvel se ele for urbano. Desapropriação por zona, aí a gente tem a área de uma obra pública e uma desapropriação por zona retirando a área necessária para a obra e principalmente as áreas próximas que se valorizam extraordinariamente para tentar revender e reverter um pouco do custo daquela obra pública. Terceiro estudo, então, é o estudo da desapropriação parcial. Esse é mais fácil, esse eu prometo para vocês que é mais fácil. A desapropriação parcial, como o próprio nome diz, acontece quando o poder público ele precisa de apenas parte da sua propriedade. Vou fazer um zoom aqui no conceito. Ó. É uma desapropriação de apenas parte da sua propriedade imobiliária. Mas o que a gente tem que aprender sobre a desapropriação parcial? A gente tem que aprender quando que o proprietário da terra, aquele que foi desapropriado parcialmente, quando que ele tem direito a desapropriação integral da sua terra. Muitas vezes ele tem lá uma fazenda que para fins de reforma agrária desapropriaram parte da fazenda e era a melhor parte da fazenda. Aí ele fica assim, se é para levar esse pedaço todo da minha fazenda, leva ela inteira então, que aí pelo menos eu vou ter dinheiro para comprar uma outra fazenda de mesmo porte. Agora, transforma a minha fazenda em algo que eu não consigo explorar economicamente, eu prefiro que desapropriem tudo, me indenizem por tudo, e aí eu vou caçar um outro local para desenvolver minha atividade econômica. Então, esse requerimento de desapropriação integral, ela pode acontecer em duas situações. Isso está regulamentado na Lei Complementar 76, né, lá no artigo 4º, ela vai dizer assim que se o poder público intentar a desapropriação parcial, aquele proprietário ele pode requerer a desapropriação de todo o imóvel, a chamada desapropriação integral, em duas situações. Se a propriedade que sobrou fica reduzida à da pequena propriedade rural. Então, se ficou tão pequeno, o que sobrou para ele é tão pequeno que é menor que a PPR, ele pode requerer que desaproprie tudo.
A PPR é um conceito, assim, uma propriedade pequena, é praticamente uma propriedade para subsistência de uma família, pequena propriedade rural. Né? 1 a 4 módulos, enfim. Em direito rural vocês veem melhor esse conceito, mas é algo pequeno demais. Se desapropriou o que sobrou para ele é tão pequenininho, então desapropriem o todo, desapropriação integral. Segunda hipótese, levaram a melhor parte da fazenda, aquela que ele conseguia explorar economicamente. E agora, depois da desapropriação, a sua condição de exploração econômica ficou substancialmente prejudicada. Tá? Então não é simplesmente prejudicar, é prejudicar substancialmente. Nesses casos, ele pode então pedir a desapropriação integral. Resumir aqui, então, se for reduzida a menos que a PPR, segunda situação em que ele pode pedir a desapropriação integral, ela vai ficar prejudicada substancialmente na sua exploração econômica. Ok? Vejam aqui uma PPR, uma pequena propriedade rural. É basicamente o suficiente para a subsistência de uma família. Esse tamanho a gente não pode delimitar, porque dependendo do município, a PPR tem um tamanho diferente. E também por condições de clima, né? Se o solo não é muito fértil, se o município tem um terreno mais irregular, uma família ela precisa de mais terras para conseguir se manter. Precisa cultivar uma área maior. Se aquela terra é hiperfértil, ela está muito bem comunicada com meios de comércio, aí basta uma propriedade menorzinha que já dá para sustentar uma família. Esse conceito de PPR, então, ele varia, né, de acordo com o local. Dependendo do município, a PPR tem um tamanho diferente. Ok? Temos um julgado de 2020, é hiper recente, está aqui uma das atualizações, que diz, inclusive, que a PPR é impenhorável. Tá? A gente não está aqui dizendo que não pode ser desapropriada. Né? A gente acabou de ver ali que se a propriedade ficar menor que uma PPR, a gente pede a desapropriação total. Mas se um devedor de uma dívida qualquer ele tem uma propriedade rural num tamanho de uma PPR familiar, então ela é impenhorável. Ele pode ter a casa dele como bem de família e mais uma pequena propriedade rural. Se ele estiver cultivando, cumprindo com a função social nessa PPR, ele não pode ser executado. Mesmo tendo uma casa, né? Mesmo tendo uma casa como bem de família. É mais um impenhorável, essa daí de 2020. Até então só falavam que o bem de família é impenhorável, aquela casa onde a pessoa mora é impenhorável. Acrescentem nisso também a PPR familiar. 5 a 110 hectares, o Wagner está colocando aí. Eu não tenho nem noção do que é um hectare, viu, Wagner? Tentei aprender isso tantas vezes. Agora eu chego no local e eu tento olhar ali, né? E aqui, tem quantos hectares? Não sei. Não sei. Eu olho para essa foto aí, quantos hectares tem aí? Não sei. Você falar 200, eu acredito. Não tem essa noção do quanto é um hectare. Aí tem o hectare goiano, tem o hectare paulista, o hectare mineiro, tem mais, ainda complica mais ainda a história. O hectare japonês deveria ser o quê? 100 metros quadrados. Mas enfim, lá com pouca terra, uma família conseguia sobreviver lá no Japão, na terra do meu pai. Com pouco de terra, todo mundo sobrevivia. A pequena propriedade rural familiar no Japão devia ser pouquinha coisa. Eles conseguem produzir muito, toneladas em um pedacinho de terra minúsculo. Também técnica milenar, né? Fazem isso já há alguns milhares de anos antes de pisar o primeiro português aqui nessas terras. Eles já estavam lá cultivando técnicas avançadas. Então lembrem aí, PPR se reduziu abaixo da PPR, desapropriação integral. Esse é o conceito de desapropriação parcial, que, como mais importante, tem o fato de vocês saberem quando que ocorrida a desapropriação parcial, quando que esse proprietário pode requerer a desapropriação integral. Se vai levar um pedaço, leva o todo de uma vez. As duas condições. Quarto conceito é a desapropriação indireta. Esse nome não é um nome muito bom, mas vocês vão entender o que se trata. A desapropriação indireta ela também é chamada de apossamento administrativo. A administração de forma irregular tomando posse de um bem que é de um particular. Melhor nome para a doutrina talvez fosse, assim falaram alguns alunos meus de alguns anos atrás, né, desapropriação irregular. Chama logo pelo nome que
que faz a gente entender, né, do que se trata. Mas não, eles quiseram colocar o nome de desapropriação indireta. É bom esse nome para a banca de concurso, porque ela começa a falar, é desapropriação promovida pela empresa e não pelo poder público. Aí o poder público, ele dá uma concessão, por exemplo, para a SEB. Aí a SEB que promove a desapropriação, então essa desapropriação é indireta. Eles ficam querendo criar conceitos, porque a palavra indireta tem diversas acepções. Tá? Melhor nome seria desapropriação irregular. Não é que o poder público ele está de má fé querendo entrar na terra de alguém e se apropriar daquilo e se aproveitar, utilizar uma terra de um particular sem ter que pagar por isso. Mas o poder público às vezes faz isso sem querer. Né? Então, imagina ali, ele está achando que aquela terra é pública, mas na verdade é de um fazendeiro. Vamos olhar aqui essa foto. Então ele tem que fazer uma reforma num asfalto que estava aqui caindo com a erosão de um riacho que passa ali por perto. Aí ele faz um desvio dos carros, esse carro aqui está vindo por uma pista que ia lá para a esquerda, eles voltavam lá na frente. Eles estavam achando que aquilo ali era terra pública. Por quê? Porque não tinha uma cerca, mas era uma fazenda. É a fazenda de um sujeito, ele só não botou cerca. Quem tem fazenda é obrigado a cercar tudo? Não é obrigado, ele cerca se ele quiser. Mas não botou cerca, todo mundo achava que era uma terra pública, faz lá um desvio, esse desvio ficou lá durante meses, com todo mundo utilizando, né, virou praticamente um bem de uso comum, foi afetado, né, para bem de uso comum, para uso como se fosse a continuação da rodovia, o desvio da rodovia, mas era uma terra de um particular. Sem querer o poder público, então se apossou da propriedade de um particular, de forma irregular, ela não estava prevendo isso. Quais são as repercussões dessa desapropriação indireta? Lá no 3365, de novo, naquele decreto-lei 3365, o parágrafo único do artigo 10 diz: em 5 anos, o direito de propor uma ação que vise a indenização pelas restrições desse ato público, ele vai se extinguir. Então o dono daquela fazenda só tem 5 anos para pedir uma indenização pelo fato de terem utilizado a fazenda dele, terem atravessado a fazenda dele. Depois de 5 anos ele não pode mais ser indenizado. Então terminaram a obra, ele tem lá todas as provas, passaram 5 anos, já extinguiu o direito dele de propor ação. Né? O direito de ação dele se extinguiu. Atualização aqui para vocês, a de 2020, a primeira sessão do STJ, diz que o prazo aplicável à desapropriação indireta, então a gente não está falando simplesmente de se pagar uma indenização pelo uso da fazenda do particular. A gente está falando do poder público tendo tomado a fazenda do sujeito. Imagina ali que fizeram daquele desvio a rodovia principal agora, vai ser para sempre uma rodovia pública. Né? Desapropriaram de verdade o negócio. O prazo prescricional vai ser de 10 anos. Então, se aconteceu desapropriação indireta, o prazo prescricional vai ser de 10 anos. Várias ações corriam nesse sentido, tanto é que era o tema 1019 lá no STJ. Julgaram finalmente, né, em fevereiro do ano passado. Então, 18 de fevereiro de 2020, STJ bateu o martelo. E digo, a primeira sessão do STJ, né, esse assunto ele ainda pode ser revisado em plenário, ele pode ainda ir parar lá no STF. Ainda está em discussão. O que eu coloquei aqui para cima? De Pietro, tratando da desapropriação indireta, né? Ela fala de afetação ilícita, que é um bom conteúdo que eu tirei do livro dela, revisando conceitos que a gente viu nas aulas anteriores. Aquele terreno que foi indiretamente desapropriado, de Pietro explica que o que aconteceu ali foi uma afetação ilícita. Lembra que afetar é o poder público atribuir uma utilidade pública a algo. E afetou de forma ilícita. Ela deu uma utilidade pública naquela rodovia, na fazenda do sujeito, sem a permissão do sujeito, sem aquela terra ser pública. Né? Por quê? Porque atinge um bem que pertence a um particular e seria lícita essa afetação se tratasse de bens já integrados ao patrimônio público. Primeiro a desapropriar e colocar no patrimônio público, em seguida, que aí ele se torna um bem dominial, né? Ele é do domínio público, porém não está afetado a uma utilidade, não é rodovia de ninguém, não é terreno para sede de nada. Ele é bem dominial. Daí ele vai afetar uma utilidade pública, como por exemplo, passar por ali uma rodovia e ele passa a ser um bem de uso comum. E aí pronto, pode ficar lá a rodovia para sempre, ela foi desapropriada, o proprietário recebeu sua indenização e virou um bem de uso comum, foi afetado de forma lícita, de forma legal. Ou então vira um bem de uso especial, faz ali uma sede da Polícia Rodoviária Federal, uma sede, não, uma filial, um posto da PRF, e começa a usar aquele terreno como um bem de uso especial, né, depois de indenizado aquele particular. Mas simplesmente construir ali, na fazenda do sujeito,
faz um postinho da PRF naquele desvio, e aí começa a utilizar. Depois de 10 anos, aí o sujeito visita aquele lado da sua fazenda, ele está 10 anos que ele não conseguiu percorrer a fazenda inteira, quando ele foi ver, ué, tem que, dentro da minha fazenda tem uma rodovia, tem um posto do PRF, eu quero uma indenização por isso, eles estão usando a minha fazenda. E aí, se já se passaram 10 anos, lembre que ele não pode mais pedir indenização. É como se o poder público tivesse adquirido aquela propriedade por uso capião e não precisa pagar um tostão por isso. Aí sim veio o Matheus perguntar, e aí, isso é justo? Será que pode? Cadê o Matheus para reclamar dessa? Ele só tem imóvel urbano, né, o Matheus? No rural ele está lá, deixa para lá. As minhas fazendas estão bem protegidas. Essa é a desapropriação indireta. Lembre da desapropriação indireta como sendo desapropriação irregular. Fica mais fácil de lembrar assim. Eu gosto de lembrar desse jeito. Com ilha é mais difícil, né? E aí? A gente vai começar a fazer um porto público lá na ilha do Matheus. O Matheus tem que visitar a ilha dele de vez em quando para ver se não estão utilizando lá, para poder requerer. Lembra que para indenização, Matheus, só tem 5 anos. E se utilizarem para uso capião em 10 anos, você não ganha mais sua indenização pela desapropriação. Vão tomar a Angra de você. Último conceito aqui, antes da gente sair para o intervalo, esse vai ser rapidinho, é o de retrocessão e predestinação. São dois nomes incomuns, a gente não escuta falar de retrocessão e predestinação todo dia, mas não precisa se defender não, tá, Matheus? Foi brincadeira aí, tá com medo de sequestro, né, de extorsão, a galera já começar a pedir dinheiro emprestado. Fica tranquilo, Matheus. Seu segredo agora está guardado aqui pela turma e gravado no servidor do IESB. A retrocessão, vamos entender que é retrocessão, predestinação, né? Dois conceitos para a gente aprender aí. A retrocessão é um direito real do ex-proprietário, aquele que teve o seu bem desapropriado, de reaver o seu bem. Então, você procedeu com a desapropriação do bem de alguém. E essa pessoa não gostou disso. Às vezes ele gosta de receber aquela indenização, a indenização foi bem negociada e tudo bem. Às vezes ele até quer entregar o resto da propriedade. Desapropriaram parcialmente, ele quer que desaproprie todo o resto. Às vezes ele não gosta da desapropriação. E aí ele quer o direito de retrocessão. O que esse proprietário faz? Ele fica de olho em qual vai ser o uso que o poder público vai fazer do imóvel que foi desapropriado dele. Ele fica esperando para ver se ele vai ter o direito de retrocessão, o direito de ter esse bem de volta. Ele devolve o valor da indenização e pega o bem de volta para ele. Quando que ele pode ter o direito de retrocessão? Quando há a predestinação ilícita, a predestinação ilegal. Pronto, apareceu aqui, né? Sabia. Sempre que eu vou falar de predestinação, ela aparece. Quando acontece predestinação ilícita, o dono vai ter o direito de ter o imóvel dela de volta. Em primeiro lugar, o que é predestinação, né? Vamos lá. A predestinação é um uso daquele imóvel desconforme com o que estava previsto. Então imagina lá, no centro daquela cidade, a gente tinha um terreno, a criminalidade estava aumentando, era uma comunidade que estava em crescimento descontrolado, a criminalidade também estava solta, desapropriar o imóvel de alguém para fazer uma delegacia. Então a destinação daquela desapropriação para fins de utilidade pública era para a construção de uma delegacia. Daí, de repente, o poder público fala assim, não vamos mais construir, já desapropriou. Aí fala assim, não vamos mais construir delegacia não, a criminalidade agora está diminuindo, o que a gente precisa é de construir uma creche, porque temos um crescimento populacional alto nessa área, e aí parte do direito de igualdade de gênero entre homens e mulheres é também dar assistência aos filhos, porque a sociedade ainda encarrega mais as mulheres da criação dos filhos do que os homens. Então, as comunidades em crescimento ainda tem mais mulheres que cuidam dos filhos do que os homens cuidando dos filhos, enquanto as mulheres trabalham fora de casa. Então, a criação de creches é uma política pública em busca de igualdade de gênero, né? Então, o filho sendo cuidado por um profissional de creche, os pais, independentemente de ser o pai ou a mãe, eles têm maior liberdade para buscar seu emprego. Essa é a lógica, né, da política pública de criação de creches. Mas o que aconteceu aqui no meu exemplo foi uma predestinação. Em vez de fazer delegacia, agora a gente vai fazer uma creche. A gente tem que analisar então se essa predestinação foi lícita ou se foi
ilícita. Se ela foi ilícita, o proprietário vai poder ter sua propriedade de volta. Ele vai ter direito de retrocessão. Se ela foi lícita, o proprietário não tem direito de retrocessão. No meu exemplo, a predestinação foi lícita. A gente está deixando de construir uma delegacia, mas a gente está fazendo algo para atender o interesse público. A gente está fazendo ali uma creche. Mostrei aqui uma das creches feitas em um terreno nessas condições. Primeiro acharam que ia ser um centro de bombeiros e policial e depois virou uma creche pública. Então está atendendo o interesse público, atende melhor do que a delegacia. Então veja, mudou de ideia, mas para algo melhor, para atender mais ainda o interesse público. Isso é uma predestinação, porque o motivo é diverso da desapropriação original, porém ela é lícita, porque foi para atender melhor ainda o interesse público. Agora, e se eu desapropriasse o terreno lá do Matheus, dizendo que é para fazer uma delegacia, mas depois eu mudo de ideia e falo, não, aqui eu vou fazer um centro comercial. E vai ser o centro comercial do meu amigo aqui, de um outro amigo, ele tem uma ideia ótima de um centro comercial, vamos fazer. Ou então porque meu amigo comprou todos os terrenos em volta desse daí, e agora eu quero fazer uma praça pública nesse terreno. Né? E aí, ou seja, os terrenos ao redor valorizam quando eu faço uma praça pública. E aí, o que eu estou fazendo então? Eu estou fazendo uma predestinação ilícita, eu desviei a finalidade. Além de mudar a destinação daquela terra desapropriada, era uma delegacia, agora não vai ser mais, eu estou fazendo isso por motivo que não atende o interesse público. Ele muitas vezes tem aparência de atender o interesse público, mas não. A foto aqui que estou mostrando para vocês é de um dos terminais do metrô que estava sendo construído na Asa Sul de Brasília. E aí tem casas de festas ao redor, eles estavam precisando de mais silêncio para não desvalorizar os imóveis ao redor. E o que aconteceu foi que essa obra parou. E aí eles param alegando vários motivos lícitos, né? Mas politicamente a gente sabe que eles vão ter que dizer que essa obra não existe mais, aí os imóveis voltam a valorizar, aí os donos desses imóveis, amigos com contatos e amizades políticas, vão vender o imóvel para depois eles voltarem a fazer essa obra. Ela está aí parada há alguns anos já. Ok, gente? Então, o direito de retrocessão surge quando há uma predestinação ilícita, ou seja, o motivo original que levou à desapropriação agora muda sem atendimento do interesse público. Se o motivo mudar, ou seja, se houver uma predestinação atendendo melhor ainda o interesse público, a gente fala de uma predestinação lícita. Essa predestinação lícita não dá direito de retrocessão àquele proprietário. Ele não pode, então, pegar o seu dinheiro, o seu imóvel de volta, simplesmente devolvendo o dinheiro da indenização. Esses são os 5 conceitos complementares ao estudo da desapropriação, conhecendo então o que é uma desapropriação, o que é desapropriação ordinária, o que é desapropriação urbana, o que é desapropriação rural. E depois, sabendo esses 5 conceitos, vocês terminam aí o estudo da intervenção supressiva do Estado na propriedade privada, é o estudo da desapropriação. Ok? Com isso vocês matam essa parte de conteúdo, depois do intervalo a gente volta para falar da intervenção restritiva do Estado na propriedade privada. A gente vai lá para o ramo da direita. Ok? 15 minutinhos, agora são 8h40, a gente volta exatamente às 8h55. Vou colocar um timer aqui para a gente. Bebam água e a gente já volta. Temos o mapa mental pronto. Ok, acho que agora tá gravando, beleza. Valeu, gente, pela assessoria, a produção. A gente viu a modalidade supressiva, agora a gente vê a restritiva. Vocês vão notar que a gente tem 5 conceitos de modalidades restritivas. É bem menos conteúdo do que o estudo da desapropriação, até porque as modalidades restritivas são proporcionalmente menos cobradas que a modalidade supressiva. Então a gente também restringe um pouco o objeto de nosso estudo, mas saibam que cada modalidade dessa é um mundo de advocacia, um mundo de estudo para se proceder. Eu já comentei antes com vocês, mas essas 5 modalidades são trabalhadas por alguns doutrinadores como sendo apenas 3. Outros trabalham 4.
Por que que fica variando de 3 a 5 modalidades restritivas? Porque alguns doutrinadores entendem que servidão e limitação, vejam aqui que eu liguei com, até conectei os dois. Ups, como é que eu faço isso? Eu queria dar só um zoom aqui. Ó. Servidão e limitação, eu conectei os dois porque tem autores que entendem que servidão e limitação são sinônimos. São a mesma coisa ou tem uma diferença tão pequena que não vale a pena criar um novo conceito, que a limitação seria uma espécie de servidão. Tombamento é a única espécie que é realmente unânime. Todo mundo entende tombamento como algo que não se confunde com as outras modalidades. Já requisição e ocupação temporária, eu também liguei aqui de volta para mostrar para vocês que alguns doutrinadores ligam um conceito com o outro, veem pouca diferença, alguns não reconhecem a diferença entre eles. Eles vão para um conceito mais genérico e pronto, tudo que é requisição, ocupação temporária, seria apenas uma subespécie de requisição. Vamos estudar essas 5 modalidades, então, de restritivas da intervenção do Estado na propriedade, e eu vou frisar bastante para vocês quais são as semelhanças e as diferenças entre essas que estão ligadas, a servidão e a limitação. A gente começa pela servidão administrativa. Desculpa, pela servidão é o anterior. Deixa eu voltar mais uma. Opa, pronto. Servidão administrativa. Servidão administrativa foi definida aqui por Bandeira de Mello como sendo um direito real que assujeita, condiciona o bem de alguém a suportar uma utilidade pública. Então vejam, algum tipo de utilidade pública que vai ser instalada e vai diminuir os seus direitos de proprietário. Esse seu bem não vai poder dar ao seu dono todos os direitos que os demais bens dão, que uma propriedade normalmente dá. Algum direito de proprietário vai ser restrito, vai ser limitado pelo Estado, por isso a gente fala aqui de limitações e servidões. Ele fica a serviço de uma utilidade pública, no próximo a gente vê que a utilidade pública cria um certo limite na sua propriedade, o que você pode fazer, o que você não pode. O que a gente tem de comum, como vocês vão ver quando falar de limitação? São utilidades públicas, a bem de um serviço público, a bem de uma utilidade pública, a gente diminui os direitos do proprietário. A grande diferença está aqui em verde. Ó. Quando a gente fala de servidão pública, a gente consegue dizer qual propriedade está sofrendo por aquela servidão administrativa. A gente consegue dizer, foi essa fazenda aqui que precisou deixar de plantar alguns tipos de árvores que crescem demais, ou deixou de poder plantar em determinadas áreas porque eles vão construir torres. Enfim, essa fazenda daqui, entre todas as demais, é quem teve que suportar essa utilidade pública, a construção de torres para transporte de energia elétrica. Então, esse proprietário dessa fazenda vai receber uma indenização por isso. A gente consegue individualizar quem que está sofrendo por essa servidão administrativa em prol de toda uma coletividade que vai receber essa energia elétrica. Tá? Então, normalmente é indenizável. Isso também está lá na Lei 3365, né, no artigo 40. O expropriante, na linguagem constitucional nova, seria o desapropriante, poderá constituir servidões. Não que essa propriedade, essa fazenda vai ser desapropriada, vai continuar sendo do fazendeiro. Mas a Lei 3365, ela trabalha o poder público como sendo expropriante, seja qual for a condição, desapropriação, servidão, limitação. Então vejam assim, entendam na linguagem atual. O poder público poderá constituir servidões, mas ele vai indenizar na forma dessa lei. Ok? Vejam aí, a servidão administrativa indeniza o sujeito. Parte da sua terra está a serviço de uma utilidade pública. Para poder indenizar, algo chave é você poder individualizar, identificar quem é que está servindo a essa utilidade pública, qual a propriedade de quem está sendo restrita em seus direitos do proprietário. Alguns exemplos aqui, alguns outros exemplos, né, além da rede elétrica. Transporte de aqueduto, transporte de gasoduto, área de preservação permanente. Então, quem tem fazenda, aí Matheus vai falar lá, perto do córrego lá, eu não posso nem fazer poço artesiano, não posso construir nada, eu queria fazer o meu porto de iates ali na beira do riacho, do rio que passa dentro da minha fazenda, não posso. Por quê? É uma área de preservação ambiente, não pode edificar, não pode construir naquela região. Isso por quê? Para preservar o meio ambiente, que é de todos. Mesmo sendo uma propriedade privada, ela foi restrita, não pode edificar, tem que preservar ali aquela mata ciliar, a mata galeria,
por conta da biodiversidade. Os arredores dos aeroportos também, né? Então onde tem rota para pouso de avião, os prédios não podem passar de determinada altura. E você sabe dizer quais prédios são esses. Então, esses são alguns outros exemplos de utilidades. Vamos falar agora da limitação administrativa, para que vocês notem a diferença entre a limitação administrativa e a servidão administrativa. O importante é que, pela doutrina, a limitação administrativa tem essa grande diferença, né? Ela é geralmente não indenizável. O judiciário tem dificuldade de encontrar a pessoa que vai receber a indenização. Porque a limitação administrativa é algo tão genérico, como diz Gasparini, é uma forma tão suave de intervenção, é tão direcionada a um público grande, que você não consegue identificar. E agora, a gente vai indenizar quem? Por quanto? Quanto vai ser essa indenização? Fica difícil. Imagina aqui, por exemplo, no plano piloto de Brasília, se a gente tivesse que indenizar os moradores do prédio ou a construtora de determinado edifício, porque lá nas quadras 200, nessas daqui, ele não pode ter mais que 3 andares. Aqui não é 200 não, tá grande demais para isso. A 200 vai estar lá na frente, né? Enfim, aquelas quadras mais, as 200 não, as 400, aquelas quadras mais próximas do lago, elas só podem ter 3 andares de altura. Aqui tem alguma residencial? Acho que tem, elas estão escondidas aqui, ó. Só podem chegar até 3 andares de altura. Quando você vai para as 200, para 100 e para as quadras 300, aí você já pode chegar a 6 andares de altura. Pergunta para essas construtoras se elas não queriam botar aqui um arranha-céu de 40 andares nessa região nobre do plano piloto. Claro que elas queriam. Porém, para fins, pelo menos estava assim no plano urbanístico, né? A umidade do lago, já que essa região é de cerrado, é uma região desértica, baixa umidade, eles fizeram já um lago particular, um lago artificial, para poder levar umidade para a região habitada. Se os prédios próximos ao lago fossem muito altos, a gente não teria corrente de vento e a umidade não conseguiria chegar na população. Então os prédios mais próximos têm que ser mais baixinhos, os prédios vão se afastando, eles podem ser mais altos. Só a região central do plano piloto, então, pode ter prédios maiores. Era particular, né, Geis? Esse lago também era de uma fazenda ou 2 fazendas que ficavam nessa região alagada pelo Lago Paranoá. Mas enfim, vejam aí, uma limitação administrativa é a altura máxima que um prédio pode atingir no plano piloto. Para fins, para todos, não só os que moram nas 200, nas 400, nas 100, nas 300, mas é para a umidade poder se adentrar, a umidade poder se afastar do Lago Paranoá. Quem vai receber essa indenização? Ela é muito genérica, essa é uma limitação administrativa. A doutrina em geral, inclusive, dizia que a limitação administrativa ela é gratuita, ela não gera indenização. Aí eu que coloquei aqui, geralmente não indenizável. Por quê? Porque os casos concretos são tão criativos, a gente encontra cada caso por aí, que a gente realmente fica em dúvida, isso daqui é uma servidão ou é uma limitação? E aí, é genérico ou é mais suave, ou é mais individualizado, é mais restrito, direcionado a uma propriedade só? O caso concreto é que vai trazer dificuldade de verdade para a gente na hora de classificar. Aí chega uma situação em que o próprio judiciário reconhece que é uma limitação administrativa, mas ela está tão na fronteira com servidão que eles veem, é uma limitação, porém essa vai gerar indenização. Aí eu tive que mudar lá o conceito que a gente pega de Eli Lopes Merezes para colocar que é geralmente não indenizável. Há exceções, tá? Lembrem disso. Há exceções, a gente já consegue encontrar na jurisprudência limitações administrativas que geram indenização. Vamos lá para alguns exemplos aqui, ó. Vedação e edificação a certa distância da rua. Então, quando você tem uma casa, você não pode já, do meio-fio, construir o seu muro, construir a parede da sua casa. Você tem que ter uma distância da rua para poder virar calçada. Se você for para Lago Norte, Lago Sul, tem que ter uma calçada e uma área verde aberta ao público externo antes da cerca, né? Então, essas são limitações administrativas. O que mais? Manter o imóvel particular limpo, sem mato, objetos que acumulem água da chuva. Isso também é uma limitação administrativa. E aí, será que o indivíduo pode falar lá, eu tenho lá um terreno e eu tenho que ficar capinando,
tirando o mato para ele não ficar muito alto, quando joga um lixo lá, eu que acabo tendo que ir lá buscar e fazer a limpeza do terreno, o governo deveria me indenizar por esse trabalho. Negativo, é uma limitação, uma obrigação de todos os que têm um terreno que não foi edificado. Outra limitação administrativa, a obrigação de quem tem, por exemplo, um restaurante de permitir o ingresso da Anvisa para fazer a fiscalização sanitária. Ele vai ver lá se o armário onde você estoca alimentos está a 5 centímetros da parede, se o pallet tem 10 centímetros do chão para estoque de alimentos. Eles têm que ver se está em condições sanitárias aceitáveis para o público, né? Eles podem chegar a qualquer momento, o dono lá do restaurante tem que deixar eles abrirem, tem que deixar eles fazerem a fiscalização. Tá, essas são limitações administrativas. Veja aí que é difícil da gente entender como que a gente indenizaria alguém. Vou fazer uma fiscalização aí hoje, aí por ter alguém lá andando no meio da cozinha e atrapalhando o funcionamento, eu vou te pagar qual valor? Também não sei. Né? Vejam como é mais difícil você indenizar por uma limitação administrativa. Coloquei uma outra foto de limitação administrativa aqui em cima, ó. Todos os prédios com mais de tanto, ou circulação de tantos habitantes, eles têm que ter extintor de incêndio. Às vezes é esse extintor, às vezes ele já tem que ter a mangueira na parede. A cada andar tem que ter pelo menos uma. E aí, para extinguir, enfim, extintor de incêndio, combate a incêndio, são normas gerais de segurança, atinge a todos, não dá para sair indenizando cada prédio, cada condomínio por ter que investir nesse tipo de equipamento. Mesmo que os moradores não queiram, é uma besteira, se tiver incêndio aqui a gente só abandona tudo, a gente tem seguro, deixa para lá, não interessa, né? Tem uma norma geral, o governo não vai ficar indenizando alguém pelo valor que ele gastou para cumprir com essas normas. Sinalização tátil, né? Eu lembro que em sala de aula eu levava um vídeo filmando a sinalização tátil lá do IESB, nos corredores. Tem aquela sinalização tátil no chão, nas paredes, na lateral de cada porta, dizendo qual sala é aquela, em libras. No solo a gente tem aquelas listrinhas, então o deficiente visual com a sua... Eu chamo de bengala, mas tem um nome mais correto. Mas tem aquela bengalinha para fazer a leitura da sinalização tátil. Ele consegue identificar passando aquela vareta branca, né? Pelas linhas. Aquela vareta pode ser branca ou não. Aí tem sinalização de cores mostrando se ele enxerga parcialmente. Enfim, tem que voltar. Eu já li sobre o assunto por curiosidade nerd. Já estou esquecendo. Mas ele passando a varetinha pela sinalização tátil, ele sabe se ali é uma bifurcação, se vai começar uma escada, se ali vira para um corredor, se só segue reto. Então, isso faz parte de uma sinalização tátil e ela é obrigatória por lei, quando ali há uma circulação de público acima de tantas pessoas, enfim. São limitações administrativas. Ok? Viram aí as semelhanças que a gente tem entre a servidão e a limitação? São utilidades públicas que surgem numa propriedade privada. O proprietário não pode simplesmente fazer o que ele bem quiser, o que ele bem entender. Ele acaba tendo que responder, ele acaba tendo que investir ou deixar de usufruir de algo da sua propriedade em função daquela norma governamental, em função daquela intervenção do poder público. Servidões e limitações públicas. Para dar um intervalo e a gente não falar já de duas outras modalidades que se confundem entre si, que são a requisição administrativa e a ocupação temporária, a gente fala de tombamento. Tombamento é o mais simples de se entender, é o mais fácil de se visualizar. O tombamento ele existe para preservar, conservar valores culturais, paisagísticos e históricos. Tá aí o conceito de bandeira de Mello. É uma intervenção na propriedade. A finalidade aqui é bem típica, né? Se você não está gerando uma utilidade para o público, você quer preservar ali a história, a cultura, preservar uma paisagem, um valor arquitetônico. Exemplos. A gente tem todos os imóveis de Paraty. Imagina lá. Aí de repente você compra o imóvel aqui, deixa eu colocar uma arquitetura típica de Brasília. Fecha tudo com um vidrão azul espelhado, mete ar-condicionado lá dentro, vira uma fachada bem moderninha, e gastando muito mais energia, claro, né? Pele de vidro fechada com ar-condicionado ligado o tempo inteiro, e você perde esse visual aí, esse visual histórico, que quando você olha uma casinha só, fica parecendo até Pirinópolis, né? Ouro Preto, olha só. Ouro Preto, como é que é? A cidade de Ouro Preto tem todos os imóveis também tombados. Se você for proprietário de um imóvel desse, você tem o dever de conservar dessa forma, nessa arquitetura.
Quem tem casa em Perinópolis tem o dever de conservar a casa naquela palheta de cores. Então não é nem ruim porque eu não posso fazer um casarão aqui não posso fazer um prédio. Não, não pode. E além disso, você tem que manter a sua casa em uma das cores. Tem uma palheta de cores para Perinópolis. Você não pode escolher a cor que você quiser porque a casa é sua. Você tem que usar uma das palhetas de cores que o IPHAN determinou como possível para você pintar a sua casa. E você tem que pintar a sua casa, não pode deixar ela descascando e ficar mal conservada, ela tem que ser bem conservada. Então nota que é um dever de conservação, muitas vezes muito caro, que o proprietário tem que assumir simplesmente pelo fato daquele bem estar tombado. A maioria dos proprietários até fala, estou aqui, eu gastando minha grana toda para conservar algo que é para a comunidade, é um bem histórico, enfim, quem tombou não fui eu, a propriedade é minha, eu queria fazer um prédio aqui, não importa, a propriedade foi tombada, tem que conservar daquele jeito. Alguns adoram o tombamento, né, porque transformam aquilo num ponto turístico. Como é que chama aquele restaurante, aquela confeitaria lá no Rio de Janeiro? É Colombo? Foi tombada, o interno, a decoração dela foi tombada, todo mundo que vai ao Rio de Janeiro quer tomar um café naquela confeitaria, padaria, que virou restaurante, porque é fenomenal aquela arquitetura. Então ele aproveitou que está tombado para fazer propaganda em cima disso, ganhar dinheiro em cima disso. Colombo, né, Matheus? Isso mesmo. Vejam aí então, né? Pode ser bom, pode ser ruim. Coloquei aqui do lado a carta de Peruvais de Caminho, para vocês não acharem que tombamento só incide em cima de bens imóveis, como uma arquitetura urbana, ou uma casa, ou um imóvel. Pode ser uma carta é um bem tombado. Outro bem imóvel tombado também coloquei aqui para vocês, o Rolls Royce usado por Vargas, 1953, um bem tombado. Foi tombado também, tem que ser conservado, a gente fica pagando aí pela conservação, limpeza desse carro e tudo mais. E volta e meia tem presidente que quer fazer a sua posse passeando nesse Rolls Royce, né? É um direito do presidente. Vejam aí o tombamento de Brasília também, já mostrei naquela outra foto. Tem um conceito urbanístico e paisagístico que foi tombado. E não são só bens móveis e imóveis, tá? Também vale lembrar que dá para você tombar bens imateriais. A bossa nova foi tombada, o samba é um bem tombado. Então você consegue tombar também bens imateriais como estilo musical. Eu achei um resuminho que achei interessante, acho que está depois dessa tela aqui. Marçal Justem Filho ele faz um resumo das 3 modalidades restritivas que a gente estudou até agora, a servidão, a limitação e o tombamento. Ele coloca assim, a abrangência da servidão é bem limitada, você consegue até individualizar quem está sofrendo com aquela intervenção restritiva. Tanto é que você consegue indenizar esse sujeito. A limitação ela é mais geral, você muitas vezes não consegue nem dizer quais são os indivíduos que são afetados por aquela intervenção restritiva. E exatamente por isso é mais difícil de se indenizar, de achar um caso em que o poder público tenha que indenizar. O tombamento é mais uma modalidade bem limitada para Marçal Justem Filho, mas quando a gente vê uma cidade como Paraty, Pirinópolis, e você vê um tombamento na cidade inteira, aí você já começa a ver assim, será que é tão limitado assim? Porque qualquer proprietário de imóvel lá está sofrendo por isso, ele vai poder receber uma indenização por isso? Claro que não. Ela começa a ser tão genérica, tão abrangente como uma limitação. Tá? Então, Marçal Justem Filho, para simplificar em forma de tabela, colocou limitada, mas saibam que muitas vezes o tombamento atinge a cidade inteira, né? E aí acaba ficando mais geral, igual a limitação. Ele colocou também que servidão e limitação incidem sobre imóveis. Já o tombamento, como eu falei para vocês, sobre móveis e imóveis. E por último, né, sobre as obrigações, a servidão muitas vezes uma obrigação de não fazer, como por exemplo, não plantar árvores altas naquela fazenda onde passa fio elétrico, ou de suportar, como por exemplo, você ter que suportar a rede, o campo magnético que a transmissão de energia elétrica em alta tensão faz na sua propriedade, ali nas áreas vizinhas, mesmo que não seja ali embaixo do fio de alta tensão. Mas ele cria um campo magnético que dá um distúrbio em diversos elementos da natureza. Insetos, por exemplo, são altamente afetados por campos magnéticos. E isso atrapalha a agricultura, né? Então você tem que suportar essa servidão. E a limitação, normalmente, é uma obrigação de não fazer. Normalmente, uma obrigação de não fazer. Vocês veem aí que eu citei exemplo de sinalização tátil, extintor de incêndio, que é de fazer e manter. Então vejam que essa é uma tabela resumitiva.
mas não é a regra geral. E por fim, o tombamento, que tem obrigações de não fazer e de fazer ou conservar. Não fazer, como por exemplo, não construir um prédio no meio de Pirinópolis. O de fazer, como por exemplo, manter pintado, conservar pintado, né, fazer a manutenção correta, enfim, limpeza e etc. Né, são obrigações de não fazer e de fazer. Esse é o tombamento, é para ser a modalidade mais simples e, para nossa felicidade, também é o conceito mais cobrado das intervenções restritivas. Né? Quando aparece alguma intervenção restritiva, na maior parte das vezes a gente vê aparecendo o tombamento. Por último, a gente fala de requisição administrativa e ocupação temporária. Eu vou frisar aqui mais uma vez, né, as semelhanças entre eles, as diferenças entre eles. A requisição administrativa, no exemplo, no conceito de Marçal Justem Filho, ele tem como um apossamento de um bem privado para uso temporário. O poder público não vai ficar com aquele bem por muito tempo. E ele acontece em caso de iminente perigo público. Então tá aí, conceito-chave, quando a gente fala de requisição, é que ela acontece em um momento de iminente perigo público. Não é numa situação de normalidade. Então tá ali uma pandemia acontecendo, o estádio do Maracanã, que já tem uma gestão privada, é uma PPP, uma parceria público-privada, a gente vai fazer a requisição desse terreno, porque é um local ótimo, de ótima logística para se fazer um hospital de campanha. Isso é uma requisição administrativa. Vai ser para sempre? Vai colocar aquele hospital ali e ficar para sempre? Não é essa a intenção, tomara que não, né? Não é essa a intenção da requisição administrativa, é para utilizar aquilo até passar esse perigo. E aí então você devolve o uso daquela propriedade para o seu proprietário. Ou seja, vai ser devolvido para a administração lá da empresa, da concessionária que está administrando o Maracanã, setor privado. Outros exemplos aqui de requisição administrativa. Citei para vocês na primeira aula de intervenção do Estado, a requisição de um bote motorizado durante uma enchente para resgate de vítimas. Tá aqui, igual lá o bote lá do meu tio. Aí o tio Edésio reclama, aquela voadeira, o governo pegou, não posso usar para ficar fazendo táxi hidroviário na cidade, aí o governo estava usando para resgatar vítimas, levar mantimentos, etc. Foi uma requisição. Acabou a enchente, devolveram o bote para ele, indenizaram pelos danos causados. Na verdade, devolveram já pintado, tanque cheio, devolveu melhor do que pegou. O exemplo dos filmes é esse aqui, ó, requisição de um veículo para fazer uma perseguição policial. Aí, claro, destrói lá o carro, tem que indenizar o carro para o sujeito. Interessante, não vi caindo em questões, mas é interessante, mencionado na doutrina, a requisição de tempo das pessoas. Às vezes a gente fica achando que é só um bote, é um veículo, um bem móvel. Não. O poder público também pode requisitar o seu tempo. Seja para virar um mesário numa eleição, é uma requisição de tempo, e ele te indeniza por isso, seja para fins de serviço militar. Então, por enquanto, obrigatório para homens, né? Eles estão rediscutindo isso para tentar criar o serviço militar obrigatório também para mulheres, a completar 18 anos, mas essa requisição, ela é uma requisição de tempo. Veja que curioso. Requisitar o tempo de uma pessoa. E vai te indenizar por isso. Se indeniza bem ou mal é outra história, mas há uma indenização do que o poder público acha justo. Essa é a requisição administrativa, vejam aqui que eu frisei em vermelho, né? Ela acontece em casos de iminente perigo público. Vamos lá para a ocupação temporária para vocês verem a diferença. Na ocupação temporária, a gente já tem uma situação de normalidade, está aqui em vermelho. Ela acontece em situações de normalidade. Luciano Ferraz, junto com o de Pietro, eles têm uma coletânea, um tratado de direito administrativo, são vários volumes, se não me engano, uns 10 volumes. Um dos volumes fala de intervenção do Estado na propriedade, um volume só para isso, então veja que é um livro só sobre essa intervenção na propriedade, e eles trabalham essa parte de ocupação temporária de forma muito profunda. A gente vê aqui, em situações de normalidade, para fins de interesse público, você pode ocupar temporariamente uma propriedade. Coloquei aqui como exemplo, Petrobras ocupando temporariamente uma propriedade privada só para extrair o petróleo do subsolo, indeniza-se o proprietário durante aquela ocupação, por uma atividade normal, não tinha iminente perigo público, não tinha nada explodindo, nenhum perigo estava sendo causado, mas o poder público queria extrair o petróleo. Então, naquela situação normal, o poder público foi lá,
estudou que área eles teriam que ocupar para fazer a perfuração do solo, extrair o gás natural, se não me engano essa daí é de extratora de gás, não é nem de petróleo. E aí ocupa o território, a propriedade do sujeito, depois retira todos os equipamentos, devolve a propriedade para ele, paga uma indenização por aquela ocupação que foi temporária. Outros exemplos de ocupação temporária. Perdão. A ocupação durante uma escavação ou pesquisa arqueológica. Aqui, ó. Eu tirei essa cena curiosamente porque eu vi uma série recentemente que é da Netflix. Não é uma série não, é um filme só. Que é The Dig, a escavação, o nome em português, se não me engano. Que a proprietária de uma terra chamou um escavador famoso porque achava que ali tinha algum tesouro dos vikings enterrado num dos morrinhos. Cavaram e encontraram um barco muito antigo, que era um barco sarcófago, né? Fizeram a escavação e descobriram um dos maiores tesouros daquela região. Na Inglaterra, ou na Grã-Bretanha, eu não sei se foi exatamente na Inglaterra, o dono do imóvel, o dono do solo, ele também é dono do subsolo. Então, por isso que nesse filme, a proprietária daquela terra, ela era dona desse tesouro arqueológico. Tá? Se fosse no Brasil, o tesouro arqueológico está lá no subsolo, ele já é propriedade pública. Né? Então, eles simplesmente vão ocupar temporariamente a terra ali da fazenda do brasileiro, para fazer a escavação, retirou o que tinha que retirar, volta, indeniza o sujeito por ter ocupado o solo para poder retirar aquele bem do subsolo, que é um bem da União, e depois de indenizado, fechada a operação. Nota aí que é também uma situação de normalidade, não tem nenhum perigo público, nada de iminente para acontecer, nenhuma tragédia acontecendo para que surja a ocupação temporária. Para finalizar aqui nos exemplos, o poder público também pode ocupar imóveis em épocas de eleições. Em Brasília é bem comum, né? A gente tem algumas escolas particulares sendo utilizadas pela Justiça Eleitoral para eleição. Aí a gente entra lá na sala da escolinha, vota, e aí a escola particular muitas vezes fica lá reclamando, né? Eu queria alugar as minhas salas por um preço muito maior, para ter uma mega conferência nesse período eleitoral aí não posso mais porque a Justiça Eleitoral requisitou as minhas salas. É assim mesmo, requisitou e ela vai indenizar no que ela achar justo, no que é levantado como justo. Não é para a intenção de ter lucro durante essa ocupação temporária. E aí com isso a gente cobriu as 5 modalidades de intervenção restritiva do Estado. E aí a gente encerra a intervenção do Estado na propriedade. A gente vai para a intervenção do Estado no domínio econômico. Vou voltar aqui para o mapa mental, só para organizar o nosso estudo de intervenção estatal. Quando a gente foi para as modalidades restritivas, eu estou lá embaixo, deixa eu colocar aqui em vermelho, então estou bem aqui na modalidade restritiva, volta para preto. A gente estudou 5. Primeira, sim. Será que tem? Vamos descobrir. Aqui na hora de escrever eu aumento. Mas realmente aqui na tela para vocês vai ficando tão pequenininho, né? Onde é que dá zoom? Tô vendo aqui, ó. Acho que cada um consegue dar o seu zoom, viu, gente? Legal. Aí aqui, como eu estou mostrando uma tela para vocês, eu consigo dar esse zoom para que vocês não tenham que acessar, né, o board. Mas quem quiser pode clicar no link lá no chat e aí você já acessa o board de onde você quiser. Se estiver assistindo no computador, acessa o board pelo celular, pelo iPad, ou abre outra janela no computador. Pode acessar, escrever, anotar, botar nomes de artigos, organizar, pintar. Podem ajudar aí no mapa mental para ele ficar mais mnemônico, mais colorido, mais mnemônico. Eu estou aqui escrevendo as modalidades restritivas, a gente falou da servidão, aí a gente falou da limitação, normalmente não indenizável. Depois a gente falou de uma modalidade que é bem diferente, vou até fazer aqui numa letra diferente, que é o tombamento. É a mais diferentona de todas. Nenhuma se confunde com tombamento. Depois, em penúltimo lugar, a gente falou... Ixi, rabisquei errado. Consigo fazer esse zoom aqui. Aí a gente falou da requisição.
e por último da ocupação temporária. Ocupação temporária. Lembrando que a servidão e a limitação têm muitas semelhanças entre si, e a requisição e a ocupação temporária também têm muitas semelhanças entre si. Então lembrem de estudar semelhanças e diferenças quando a gente fala dessas modalidades aqui de baixo. Ok? Esse é o mapa mental para intervenção do Estado na propriedade. Agora o foco, que a gente já começa nesses últimos 15 minutos de aula, é a intervenção do Estado no domínio econômico. A gente vai para esse lado direito. Deixa eu andar com isso aqui na tela também. Como é que faz? Tô errando. Zoom menos. Isso, pronto. Agora a gente vai estudar no domínio econômico. Tirar isso da frente e carregar um outro arquivo.